Você ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo, Bandeirantes. Fernando Haddad concedeu uma entrevista à TV GGN e falou sobre alguns temas importantes. Inclusive, nessa entrevista, ele reforça essa denúncia feita pelo Banco do Brasil, que o Ronald informou há pouco, feita à Advocacia Geral da União, a respeito de uma campanha difamatória contra o Banco do Brasil e que atenta contra o banco e, em geral, contra o sistema financeiro brasileiro. Mas Haddad, claro, tratou de vários outros temas. Nós já falamos sobre essa denúncia, que ele reforçou na entrevista, mas ele tratou também de tributação e previdência. Infelizmente, as sugestões de Haddad, as considerações feitas por Haddad a respeito desses dois temas, nem sequer se aproximam do cerne do problema do sistema tributário brasileiro e do problema da previdência social e do que está na raiz desses problemas, que é a apropriação pelo grande capital da riqueza nacional, dos recursos públicos, ou seja, aquilo que a sociedade entrega ao Estado para que o Estado cumpra com suas atribuições. Há uma apropriação crescente e que se dá de diversas formas, principalmente pelo mecanismo da dívida pública. O grande capital, como qualquer capital, porque essa é a natureza do capital e do seu sistema, ele tem como meta permanente a acumulação de capital. Ele não pode existir sem essa meta. E ele tem mecanismos que se tornaram imanentes, também incontornáveis, também indefectíveis, também inevitáveis. São da natureza. E não cabe aos capitalistas, nem aos governos, alterar esse curso. Porque o monopólio, e isso inclui formação de oligopólios, cartéis, mas a natureza monopolista, ainda que, claro, permitindo concorrência em diversos setores que não são centrais. E o imperialismo, que é tratado como palavra de cunho ideológico, como Lenin escreveu textos formidáveis a respeito do imperialismo, desenvolveu-se a lenda, o mito, né, de que a palavra em si, o conceito, sejam leninistas, quando na verdade são conceitos do século XIX, de economistas burgueses, europeus, e aqui burguês não é uma qualificação, mas uma designação do papel do trabalho desses economistas. Né? E muitos deles defendiam, inclusive, o imperialismo como essencial ao capitalismo, entenderam que o capitalismo precisa disso. E também no monopólio, para ter condições de alcançar sua meta permanente, que nunca se encerra, que é a acumulação de capital. E isso se dá de diversas maneiras, seja na atividade produtiva, mas depois de um tempo o capitalismo desenvolveu um mercado de títulos e de títulos públicos
como forma, maneira que se desenvolveu e se sofisticou no século XX, e agora no século XXI nem se fala, com a possibilidade de transferências de recursos imensos, sem a transferência física do dinheiro, para acumulação de capital, sem necessidade da atividade produtiva. Ao mesmo tempo em que esse capital, que é a fusão do capital bancário com o capital produtivo, sobretudo industrial, ele se assenhorou do capital produtivo individual e transformou os capitalistas individuais em gerentes, ainda que, em certos momentos da história, como proprietários de seus negócios, mas como gerentes no sistema geral, sem qualquer possibilidade de alterarem o curso das coisas. E aí está a causa de problemas que o Brasil tem no seu sistema tributário, que o Brasil tem na Previdência. O Haddad, nessa entrevista, ele disse que justiça tributária é uma agenda prioritária do governo Lula e que a redução da renúncia fiscal é uma medida de equidade. É fato que a renúncia fiscal tornou-se um problema, porque nós estamos falando de centenas de bilhões de reais. E não é um problema só da União. Bom, esse escândalo que estourou há pouco no estado de São Paulo, ele tem a ver com renúncia fiscal. Só que o problema não está na renúncia em si, porque ela tem previsão legal. Mas, segundo a polícia, no pagamento de propina para a concessão de benefícios fiscais, no caso o ICMS. Mas São Paulo concede, ano após ano, dezenas de bilhões de reais e, para isso, realiza a renúncia fiscal. Deixa de arrecadar. E isso acontece na maioria dos estados. E acontece com a União. Agora, o Haddad diz que quando fala que ajuste fiscal será pago pelo andar de cima, eles começam a criticar. O governo que quer reduzir renúncia fiscal é considerado inimigo do capital, dos super ricos e tal. Aqui há uma simplificação e uma idealização feita pelo Haddad. Ou feitas, a simplificação e a idealização. Por quê? A questão é um pouco mais profunda. Não é apenas quanto cada um paga ou cada setor paga, mas o que acontece com os recursos. Nós sabemos que sim, há problemas imensos na realização das atribuições do Estado no Brasil. E aqui Estado no sentido mais amplo, valendo para a União, para as unidades da Federação, os estados e o Distrito Federal, e para os municípios. O retorno para a sociedade, para os cidadãos, ele é muito inferior àquilo que é pago, ou seja, ao percentual da riqueza produzida que é entregue pela sociedade ao Estado. Não é um percentual pequeno, um percentual elevado. E o retorno à sociedade é muito inferior àquilo que a sociedade entrega para o Estado. Mas não é só isso. Inclusive aí entram problemas decorrentes, como injustiça federativa. Então, um Estado que é mais rico, produz mais, a diferença entre o que ele entrega e o que ele recebe aí não é maior. E, ao fim, são os cidadãos que devem receber os serviços públicos. Escola pública,
principalmente estaduais e municipais, rodovias, ferrovias, hidrovias, segurança pública. E aqui no Brasil a segurança pública entrou em colapso, não só pelo problema de recursos, né? Há outros problemas, inclusive na legislação, mas também por falta de recursos. Já citamos aqui em Minas Gerais, há uma denúncia de que o Zema deixou de fornecer a quantidade adequada de combustível para viaturas policiais, que é o básico, o elementar. Sem o combustível, não há viatura. A viatura fica na garagem, fica no pátio. E não há polícia na rua. Né? O SUS, que é um sistema formidável, né? Ele é um dos filhos do sistema de saúde britânico, que está sendo desmontado, lamentavelmente, na Grã-Bretanha, como na Europa Ocidental, de maneira geral, o desmonte do estado de bem-estar social. Mas no Brasil, o SUS ele é ainda mais amplo, mas a administração e a dificuldade de entregar aquilo que é necessário, falta de equipamento básico, falta de capacidade de realizar exames cada vez mais demandados, falta de medicamento em farmácia popular, escolas, e aí, principalmente por responsabilidade de estados e municípios, onde há registro até de falta de água, as torneiras, escolas com sua estrutura física degradada, insegurança, ambiente hostil, e aquilo que cabe à União, as universidades federais, com uma tremenda falta de recursos. Há uma crise nas universidades públicas por falta de recursos. Uma crise séria, que está afetando pesquisa, desenvolvimento de projetos, formação intelectual e técnica de profissionais. Problemas sérios. E esse dinheiro que falta na segurança, na estrada, na ferrovia, na hidrovia, no transporte urbano, nas escolas, nos hospitais, nas universidades, nos centros de pesquisa, nos órgãos de vigilância, no IBAMA. Não adianta você falar em prioridade preservar, defender o ambiente se você não tem recurso. Se quem fiscaliza não tem recurso, se falta gente. Falta gente na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal. Faltam recursos. E a arrecadação, ela bate recorde depois de recorde. E não adianta, a solução, o Haddad, se ele tem a razão quando diz que é preciso ter equidade, é uma aberração que os milionários e bilionários proporcionalmente paguem muito menos do que o trabalhador assalariado. Isso é uma indecência. É uma indecência. Isso é uma indignidade. Mas esse não é o cerne do problema. O fato é que essa imensa arrecadação ela está majoritariamente comprometida com os custos financeiros do Estado, com a dívida. E não é nem com redução ou amortização, mas pagamento de juros. Pagamento de juros. Inclusive dinheiro da Previdência. E aí entra um outro ponto. O Haddad diz que são necessários ajustes na Previdência. Mas ele disse,
podem ser feitos com justiça social. Notem, não é o verbo dever, mas o verbo poder. Podem. Reformas podem ser feitas. Elas podem ser ruins, podem ser boas. Assim como o ajuste fiscal. Você pode fazer um ajuste fiscal cortando saúde, educação, Bolsa Família, BPC, cortando salários de grupos de emprego, ou fazendo ajustes cobrando o que cada um paga de imposto. É outro tipo de ajuste. O Haddad. Mas foi você que apresentou um projeto que era um ataque frontal ao BPC. O Bolsa Família acaba de perder recursos. E há problemas, sim, na saúde e na educação, e mais, o teto de gastos que você fez, que é o segundo teto de gastos. O primeiro era pior, mas é um teto de gastos. Esse segundo teto de gastos, ele tem programada uma colisão entre o teto em si e o princípio constitucional do piso orçamentário para a educação e para a saúde. Haverá um choque e será necessária uma escolha, e esse choque está ali, logo ali. Não serão necessários 50, 40, 30, 20 ou 10 anos. Está logo ali. Será necessário escolher o teto ou os pisos constitucionais para a saúde e para a educação. Então, tudo que foi... E olha que dentro do Ministério, e dentro do Ministério do Planejamento também, da Simone Tebet, não faltam os que defendem o fim desses pisos constitucionais. Uma PEC que altere isso, para preservar o teto de gastos. E é claro, o teto de gastos não está sobre o custo financeiro. O custo financeiro, ou seja, pagamento de juros, essa transferência de riqueza para o grande capital, ela não está restringida, limitada pelo teto de gastos. Pode crescer, crescer, crescer. Todo o resto está. No caso de saúde e educação, surge então para vocês um problema. Quanto mais você aumentar a arrecadação, mais terá de ser dada a saúde e educação. Então não tem escolha, haverá um choque, haverá uma colisão. Pelo limite de 2,5. Chegará um momento, Haddad, em que o governo não poderá gastar com mais coisa alguma. O piso para a educação, o piso orçamentário para a saúde, levarão tudo o que restar, porque majoritariamente os recursos vão para o pagamento dos juros. E aí qual será a escolha? Me parece, não só do ponto de vista moral, mas do ponto de vista conceitual, social, econômico, que se escolha a preservação dos pisos e se lance fora o teto de gastos. Mas há muita gente que quer exatamente o contrário. E quanto à Previdência, ou seja, na entrevista, Haddad, de leve, mas ele volta a falar de necessidade de ajuste na Previdência. Ajuste em que direção? Essa é a questão.
será desfeita a reforma, a mais recente, porque foram várias, né? Fernando Henrique fez, Lula fez, e a maior delas foi feita no governo Bolsonaro. Será desfeita essa reforma, ou haverá um aprofundamento, porque você não chama de nova reforma e, portanto, desfazer o que foi feito. Você fala em ajuste. Ajuste no que há. E não há a menor dúvida que esse ajuste será para aprofundar. E dinheiro da Previdência vai para pagamento de juros. Dinheiro da Previdência vai para outros gastos e até investimentos, alguns elementares, fundamentais, mas que devem ter outra fonte que não a Previdência. A Previdência tem uma importância social e econômica imensa. Econômica, no consumo. O que há de comércio no Brasil, que depende exatamente do dinheiro que volta para o mercado por intermédio dos aposentados e pensionistas. E há a questão social, moral. Essas pessoas não estão pedindo esmola. Elas querem receber aquilo que foi tratado, estabelecido em contrato. É um contrato. E há muita gente, Haddad, que quer a privatização da Previdência por um sistema de capitalização. Então, cada vez mais, o governo, a oposição, jornalistas, acadêmicos, gritam: a Previdência está se tornando inviável, ela se tornará inviável, faltam tantos anos para que ela não consiga mais fazer seus pagamentos. Quando, na verdade, a Previdência precisa recuperar contribuições. E a recuperação das contribuições passa por outro ponto, que vocês negligenciaram. Talvez porque tenham feito uma escolha, e essa é uma escolha ideológica. A formalização das relações de trabalho. Essa é a grande garantia de fonte permanente de recursos para a Previdência. Pelo contrário, a precarização, aquilo que o Bucari, certa vez, num equívoco terrível, na segunda metade da década de 20 do século XX, o Bucari disse para os camponeses que já tinham recursos, tinham dinheiro: enriquecei-vos. E aqui o que é dito? Virem empreendedores, sejamos uma nação de empreendedores, e que as relações sociais de trabalho sejam entre empreendedores. O que é uma falsificação da realidade. Isso é repetido à esquerda, à direita. O Pablo Marçal falou em empreendedores, o Boulos falou em empreendedores, o Lula fala em empreendedores, o Paulo Guedes falava em empreendedores. Sejam empreendedores. E essa falácia também tem um custo para a Previdência Social. Custo altíssimo. Além dos recursos da Previdência que não ficam com a Previdência. E ainda há problemas adicionais, né? Como a roubalheira, os milhões de aposentados que foram roubados por intermédio da Previdência Social. Então, que ajuste é? Precisa fazer ajuste. Por quê? O que você entende que deve ser feito?
E qual o seu conceito de previdência? Você acha que assim ela vai ficar inviável e o país partirá alegremente para uma capitalização que não será feita por uma multidão de trabalhadores que depois, idosos, nada terão? E aí vocês reclamam da demanda maior pelo BPC. Olha o Chile. Olha o que a capitalização produziu no Chile. Ideia adotada pelo sanguinário Pinochet, mas sugerida pela turma de Chicago. É um mercado imenso. O orçamento da Previdência, a Previdência tem um custo aí de em torno de R$1 trilhão. O grande capital ficaria alheio a uma instituição social que movimenta uma fortuna como essa? E aí, vocês ficam brincando de déficit primário. E a dívida? E o custo da dívida? O déficit nominal, que é o real, que é o que importa. Então, algumas platitudes, alguns lugares comuns, algumas promessas eticamente corretas, mas toda a abordagem do Haddad nessa entrevista feita no fim de semana, essa entrevista que ele concedeu à GGN TV, ela nem sequer se aproxima da raiz do problema. A transferência de riqueza pública para o grande capital. A apropriação pelo grande capital que obtém a acumulação por intermédio de títulos públicos. Não adianta passar uma mão de cal na parede externa da Previdência e do sistema tributário. Meu caro... O problema é muito mais profundo. Pode ser enfrentado, deve ser enfrentado, mas tudo que ouvimos é que o problema não será enfrentado. Meu caro Ronald Gimenez.